boa tarde. É uma alegria estarmos juntos mais um domingo para que possamos renovar a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções através da palavra de Deus. Eu sou Fernanda Jordão e é uma alegria muito grande poder estarmos juntos. Jesus diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Seja muito bem-vindo, você que é a primeira vez que está ouvindo, você que já acompanha o programa, é uma gratidão enorme estarmos juntos. Hoje é um domingo muito importante. Hoje é o domingo de Ramos, que marca a entrada de Jesus em Jerusalém. E é uma semana que antecede a Páscoa. A Páscoa é a festa mais importante do cristianismo. É onde Jesus vence a morte, é a ressurreição. E é muito importante, comemorada por todos nós. Ao longo dos programas, a gente vem falando muito dessa preparação, da nossa conversão, do nosso arrependimento, da nossa mudança de vida. Por que eu falo com tanta fé e com tanta certeza? Porque é o que eu vivencio na minha vida. A vida inteira eu fui cristã, eu nasci num lar cristão, mas a minha transformação só começa a acontecer quando de verdade eu comecei a ler a Bíblia. Então a gente estar familiarizado com a palavra de Deus é muito importante. Hoje a vida é muito corrido, o mundo exige muita competição de nós. Ainda mais hoje com redes sociais, a gente sempre está distraído, a nossa atenção, os nossos olhos, a gente olha tudo, a gente olha a vida dos outros, a gente escuta a opinião de muitas pessoas. E a maioria das vezes a gente fica de verdade perdido. Eu vou para onde? Eu faço o quê? Por que a vida do outro é melhor? Por que a minha vida não acontece isso? E a gente começa esse monte de ser isso, ser aquilo, vou para a esquerda, vou para a direita, e causa um estresse muito grande em nós. E Jesus veio para nos libertar de tudo que nos aprisiona, nos libertar de tudo que nos faz mal e mostrar que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Essa semana eu fiquei um pouco triste, é verdade, porque eu vi um vídeo onde uma pessoa começa a entrevistar várias outras na rua, perguntando: você conhece Jesus? E muitos, ou a maioria ali, respondendo não. E você acredita em Jesus? E as pessoas falando não. Eu acredito no cosmos, eu acredito no universo, eu acredito... Enfim, cada um tem o que acredita. Mas por que Jesus, ele veio como homem, sendo Deus? Exatamente para nos ensinar o amor. Exatamente para nos ensinar que a gente pode ter uma vida plena, de paz, de tranquilidade, desde que a gente siga o que ele ensinou. E o que é seguir o que ele ensinou? É a gente procurar ser pessoas boas, generosas, trabalhar as virtudes. A gente tem um programa que a gente fala muito dos pecados e como que eu vou combater os pecados? Trabalhando as virtudes. Quando eu trabalho a humildade, a generosidade, o domínio próprio, eu vou me tornando uma pessoa melhor. Melhor não primeiro para os outros, melhor para mim mesma. Porque muitas vezes o quão difícil é a gente conosco mesmo. Muitas vezes a gente passa por tribulações, por desânimos. Agora, nesse exato momento que você está me ouvindo, não sei o que você está passando, mas você pode estar passando tribulações, problemas muito desafiadores. Ou, de repente, não, está tudo bem na sua casa, tudo bem no seu trabalho, mas você está triste, apático, não sabe por que esse sentimento dentro de você. Os sentimentos, as emoções faz parte da nossa natureza humana.
mas eu preciso saber compreender e como agir e reagir diante do que eu estou sentindo. Por isso que Jesus nos ensina o tempo todo: vigiai e orai. Vigiai o quê? Vigiai os meus pensamentos, os meus sentimentos. Não é para vigiar o vizinho, o marido, o papagaio, o periquito. É para vigiar a nós mesmos. E como é que eu sei o que eu estou pensando? Nós pensamos o dia inteiro, nós temos milhares de pensamentos, nós não temos nem condição de saber o tempo todo o que nós estamos pensando. Mas como que eu vou saber o que eu estou pensando? Quando eu presto atenção no que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo alegre, se eu estou sentindo tranquilidade, se eu estou sentindo plena, é porque os meus pensamentos estão nessa frequência elevada. Eu estou pensando coisas boas. Mas se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu estou angustiada, se eu estou abatida, é porque os meus pensamentos estão numa frequência ruim. Então e aí como que eu consigo mudar essa situação? Através da oração. A oração é um recurso muito poderoso, que vai me ensinar a esvaziar de mim mesma para me conectar a Deus. A oração vai me ajudar a tranquilizar naquele momento. Ela vai me ajudar a renovar a minha esperança. Ela vai me ajudar a renovar a minha fé. E com isso, quando eu entro em oração, eu vou deixando um pouco de mim a Deus e Ele vai colocando um pouco dele dentro de mim. Ele vai moldando o meu coração, Ele vai moldando o meu pensar, para que eu tenha a paz que Jesus nos prometeu. Todos nós, seres humanos, temos um vazio dentro de nós. Tem até um dizer que fala assim, que quando Deus fez o homem, Ele falou que para o homem, ele ia estar escondido num lugar tão complicado de achar, tão longe, que pode ser que o homem passe a vida procurando a Deus e não o encontrando, porque Deus se esconde lá dentro do coração. Ou seja, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso parar de olhar fora, parar de ouvir os outros e voltar para mim, para o meu coração. Falar: Senhor, esteja agora presente comigo. Então, nesse momento, se você puder, feche seus olhos. Nós vamos fazer uma oração. Jesus nos ensina: onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele vai estar presente. Vamos pedir a presença do Espírito Santo agora entre nós, para que a gente possa ser tranquilizado, para que a gente possa ser moldado. Feche seus olhos se você puder agora. Senhor meu Deus, estamos agora reunidos em Sua presença, pedindo para que nos conceda o Espírito Santo, para que Ele venha em nossa mente, em nosso coração, nos acalmando, nos tranquilizando. O Senhor sabe os desafios que nós temos enfrentado. O Senhor sabe o que cada um neste momento precisa do seu auxílio e da sua intervenção. Faça agora o seu pedido. O que mais você busca, o que mais você pede e espera agora nesse momento de Deus? Peça com fé, de todo o seu coração. Pai amado, Pai querido, ouve esse irmão, essa irmã que tanto clama o teu auxílio, que tanto clama a tua intervenção. Tenha compaixão, Senhor. Envia o Espírito Santo para que possamos ter sabedoria, discernimento, para que possamos ser guiados nos caminhos que o Senhor nos conduz. Nos livra, Pai, das tentações, nos livra dos perigos, nos livra do maligno, para que possamos ser moldados e transformados, para que possamos ser uma fotografia viva de Jesus. Muito obrigada. Amém. Essa mudança que a gente pede, que a gente espera através da oração,
renova a nossa fé, nos dá um ânimo. Porque o nosso relacionamento com Deus, algumas pessoas me perguntam: como é que eu faço? Eu tenho dificuldade de acreditar, eu tenho dificuldade de orar. E o que eu posso falar para vocês é que é um processo no sentido de precisa ter constância, precisa ser reiterado. É por isso que eu falo muito, nós precisamos ter a Bíblia junto conosco, nós precisamos ter o nosso caderno espiritual. Por que o caderno espiritual é importante? Porque ali é onde eu vou escrever a minha oração, eu vou colocar o versículo que eu mais gostei. Existem várias modalidades de oração. Hoje eu vou tratar uma com vocês que eu gosto muito. Essa metodologia de modalidades de oração foi desenvolvida por um frei chamado Frei Inácio Larrañaga. Ele já é falecido, mas ele nos auxilia muito a como entrar em intimidade com Deus. E uma das modalidades que eu mais gosto é a modalidade de oração escrita. É escrever. Assim como de repente eu me olho sentada aqui na mesa e Jesus aqui na minha frente, eu posso conversar com ele, falar como se ele fosse meu amigo, né? Eu posso estar ali conversando com ele, mas eu posso também escrever. O escrever é um exercício que nos ajuda a pôr para fora o que está nos incomodando. Muitas vezes, no ato de escrever, a gente é iluminado a soluções que a gente não estava enxergando naquele momento. Porque quando a gente vive o problema, muitas vezes a gente fica cego. A gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ouvir. Então, quando eu me abstraio um pouco da situação e eu faço esse exercício da escrita, a minha mente, o meu subconsciente vai sendo iluminado e vai liberando informações que eu falo: opa, olha, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, eu posso resolver dessa outra maneira. E eu vou tendo uma tranquilidade maior para conduzir o que é que eu esteja passando. Então, quando a gente vai estar orando, eu coloco muito isso para vocês. Quem está nesses primeiros passos da caminhada da oração, tem esse hábito de ter o seu caderno, um devocional, né? O devocional é um livro escrito por algum padre, algum pastor, alguma pessoa que tem uma espiritualidade grande, onde ela vai colocar alguns trechos da Bíblia e ali dentro daquele versículo ela vai escrever um texto para você meditar naquele dia. E nessa meditação você vai avaliar: isso faz sentido para mim? O que eu estou passando? O que essa palavra está falando no meu coração? E quando nós estamos lendo a Bíblia, sempre é uma leitura despretensiosa. É sem se preocupar com os fatos históricos, cronológicos, os contextos. Eu vou ler ali de uma forma bem lenta e procurando o que aquela palavra está ressoando ao meu coração. O que aquela frase, aquele versículo está falando ao meu coração. Quando eu leio nomes próprios, eu vou trocar pelo meu nome. Né? Se eu leio lá Pedro, Abraão, ou se eu leio o nome de cidade, Israel, eu troco pelo meu nome. E quando eu coloco o meu nome, há um significado maior. Por isso que a gente fala que a palavra é viva. Porque ela foi escrita, ela está escrita exatamente para nós. Nós somos agora a geração de Deus. Nós somos o povo escolhido. É para nós que essa palavra está escrita. E o que eu vejo hoje em dia é um distanciamento cada vez maior de Deus e da palavra. Eu não estou falando nem de igreja, né? Tem muitas pessoas que se diz que é cristão, mas nem sequer vai à igreja. Mas o fato de ir à igreja é muito importante. Por que é importante? Porque quando eu estou abatido, desanimado, eu vou ter uma pessoa que professa essa mesma fé, que vai me animar, que vai me ajudar. Nós precisamos aumentar essa corrente do bem.
Nós precisamos ter a nossa comunidade ali, aquela pessoa que eu confio, aquele padre, aquele pastor. Isso faz a gente crescer como corpo de Cristo. Só que ir à igreja só uma vez por semana, 2, é muito pouco. Nós precisamos edificar a nossa fé todos os dias. Eu estava estudando lá atrás, né, na época de Jesus, não existia ainda o cristianismo, né? Jesus era judeu, ele nasce dentro da religião dos judeus. E como que era preparado uma criança naquela época? Mais ou menos até 3, 4 anos de idade, essa criança ficava, o filho, né, o homem, ficava ali na primeira tenridade com a mãe. E aí, com 3, 4 anos, o pai passava a formar esse filho. E esse pai era quem ensinava esse filho a palavra de Deus. E aos 12, 13 anos de idade, essa criança é apresentada na igreja. E quando ela é apresentada na igreja, havia uma prova oral para ela fazer. Ali, ela precisava saber os 5 livros do Pentateuco. Para quem não sabe, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento é chamado Pentateuco. Então essa criança, ela já tinha que ter conhecimento do Pentateuco. Ela tinha de 150 salmos que existe no Antigo Testamento, ela tinha que escolher 3, onde ela ia ser perguntada sobre esses salmos. Depois ela tinha que saber falar um pouco dos profetas maiores e dos profetas menores, que são os que escrevem os livros do Antigo Testamento. Olha quanto conhecimento uma criança de 12 anos tinha que ter para ser apresentada à igreja. Isso porque essa criança era uma criança que ela ia desempenhar a sua vida, a sua profissão, mas ela estava ali conhecendo a palavra de Deus. E quando ela passava nessa prova, o pai fazia uma oração a Deus, entregando esse filho a Deus, porque não pertencia mais àquele pai, e sim a Deus, e aquela criança se torna um homem. Olha o quanto nós nos distanciamos do aprendizado. O que a gente sabe hoje da Bíblia? Às vezes a gente só sabe o que a gente vai e escuta na igreja, e tem gente às vezes que não sabe nada e nem sequer tem a curiosidade de procurar, a curiosidade de ler. Jesus diz que ele é fonte de água viva. Sabe por que toda hora você tem sede? Sabe por que toda hora você tem desânimo? Sabe por que toda hora a sua vida parece que não vai? Você está frustrado, decepcionado, porque você tem sede de Deus vivo e você não vai buscar na fonte. Você fica buscando em prazeres do mundo que nunca vão te saciar. Muitas vezes a gente busca em pessoas. Só que as pessoas também são falhas e elas não vão nos saciar. Eu falo, de tudo que eu já venho lendo, estudando, eu falo que todos nós, seres humanos, somos pessoas carentes de amor. Todos nós queremos ser amados, todos nós queremos ser respeitados, todos nós queremos pertencer a um grupo. Isso é inato em nós como pessoa. Só que esse buraco, esse querer ser amado, a gente precisa entender que a gente só vai conseguir preencher esse vazio de alma com Deus. Não há outra coisa ou outra pessoa que possa preencher o nosso coração. Porque assim como nós, os nossos pais também fizeram o que era o melhor que eles sabiam para nós, mas também eles tinham as suas limitações e têm até hoje as suas limitações, assim como os nossos avós, bisavós, tataravós e assim por diante. Quantas pessoas têm uma dificuldade enorme de falar eu te amo, de abraçar, de estar junto?
Pessoas muitas vezes que só sabem brigar, xingar. Por quê? Porque são pessoas que estão extremamente machucadas por dentro. E aí, quando nós olhamos, ao invés da gente julgar, ao invés da gente ficar irritado com o outro, tenha esse olhar de compaixão. Às vezes, quando eu estou diante de uma pessoa muito difícil na minha frente, eu olho, é um adulto, né, na maioria das vezes, mas eu olho como se fosse uma criança. É uma criança ferida, é uma criança machucada, é uma criança que está ali chorando, falando, olhe para mim. Eu quero atenção, eu preciso de atenção. E ao invés de eu me irritar com aquela situação, com aquele comportamento daquela pessoa, eu vou procurar ter compaixão, não julgar. Se eu puder acolher, acolher. E é isso que Jesus espera de nós. É esse respeito, é essa troca. Mas eu só posso ter esse olhar de compaixão, de generosidade, se o meu vazio aqui dentro está sendo nutrido, está sendo curado. Porque a pessoa que fere, ela só vai poder ser amparada por alguém que já está curado, porque 2 feridos vão ficar se ferindo o tempo todo. Então, a primeira coisa que a gente precisa é voltar para nós mesmos e falar: Senhor, cura o meu coração. Quanta coisa você já passou na sua vida que te magoou, que te feriu, mas que agora é hora de perdoar. É hora de deixar tudo isso que você traz junto com você, essa bagagem pesada de família, de amigos, de acontecimentos no trabalho, e você arrasta, e você não quero soltar, não vou perdoar, não vou largar. Você só se machuca fazendo isso. É preciso querer soltar. A vida, o tempo todo, é feito de escolha. Se você tivesse só hoje de vida, só esse dia, você escolhe morrer dessa vida sem ter essa plenitude do perdão no seu coração? Muitas vezes a gente acaba sendo pretensioso no sentido de: eu sei que eu ainda tenho muitos anos pela frente, mas será que a gente tem? A gente não sabe o dia, quanto de tempo a gente ainda tem. A gente só sabe que a gente tem o hoje. A gente só sabe que a gente tem o agora. Por isso que chama presente. E é no presente que eu tenho que escolher todo dia perdoar. É no presente que eu tenho que escolher todo dia querer ser uma pessoa generosa, ter mais paciência, ter mais compaixão, saber dividir. Porque se eu hoje mesmo for embora, eu vou embora na certeza que eu perdoei, que eu trabalhei o meu perdão junto a Deus, que nesse instante eu estou procurando ser uma pessoa melhor. Pecadores, falhos e errar, nós vamos errar até o nosso último dia de vida. Porque o dia que a gente for perfeito, não precisa mais estar aqui no planeta Terra. Jesus falou, e eu falo sempre isso para vocês, Jesus disse: nessa vida vocês vão ter tribulações. Mas não desanime, não tenha medo, eu venci o mundo. E como é que eu vou passar as tribulações? Eu vou passar na certeza de um amor de Deus por mim. Eu vou passar na certeza que no momento certo Deus vai estar fazendo a intervenção necessária. Não compete a gente, só Deus pode avaliar e julgar cada um de nós. De repente, um precisa de um amadurecimento maior, passar por uma situação diferente para que ele possa ser moldado. E quando a gente vai passando pelas tribulações, a gente não pode se desesperar, por mais difícil que seja. Nós precisamos nos apegar na fé. E isso só é possível quando o meu olhar está fixo em Cristo.
Se meu olhar está disperso, se meu olhar está toda hora nas coisas do mundo, eu não estou conectada a Cristo, eu não tenho essa paz e a tranquilidade para passar seja o que for. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Hora que Melhora. Espero você. Olá, queridos, estamos de volta falando da importância de nós termos a nossa unidade em Jesus, o nosso olhar em Cristo, para que a gente possa passar, seja o que for, de adversidade ou de alegria, louvando e agradecendo. Quando eu entro em oração, eu tiro um pouco de mim e Deus coloca um pouco dele em mim. E isso vai fazendo com que eu vá sendo moldada e transformada. A oração, ela é tão importante no nosso dia a dia que eu insisto muito de vocês terem a Bíblia, o caderno espiritual. E eu trago uma estatística aqui para vocês, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos com pessoas que se diziam cristãs. E eles avaliaram qual era o impacto dessa pessoa quando ela lia uma vez por semana a Bíblia. E eles constataram que uma vez por semana não tinha muita alteração. E eles concluíram, e depois pessoas que liam 2, 3 e acima de 4. E essa pesquisa nos Estados Unidos conclui que as pessoas que leem a Bíblia acima de 4 vezes por semana têm mudanças significativas no comportamento e nos hábitos. A pesquisa mostra que os impactos de ler a Bíblia 4 vezes ou mais por semana faz com que o sentimento de solidão reduza 30%. Por quê? Porque você sabe que você não está sozinho, você sabe que você é filho amado de Deus. Você sabe que Deus te fez com todo o amor e é para Ele que você vai voltar, você não está só. Sentimento de solidão cai 30%. Problemas com a raiva reduziu 32%. Amarguras em relacionamentos, casamentos, filhos, amigos, trabalho diminuiu 40%. 57% menos chance de problemas com álcool e droga. Ação de compartilhar a fé aumenta em 200%. Quando eu estou mais de 4 vezes por semana lendo a Bíblia, a minha fé não tem como não aumentar. Por isso que eu comparo muito o nosso amadurecimento espiritual, é uma escolha. É igual quando você quer fazer aí a sua atividade física. Você não tem que ter tempo, dedicação, perseverança na atividade física para ter bons resultados? Assim é na vida espiritual. Eu preciso reservar uma parte do meu dia para estar em oração. Eu preciso reservar uma parte do meu dia para estar familiarizado com a leitura da Bíblia. E é interessante, eu falo para vocês, e qualquer pessoa que tem o hábito de ler a Bíblia vai confirmar, quantas vezes eu já li a mesma passagem que se eu ler hoje, alguma coisa diferente vai chamar a minha atenção. É por isso que ela é viva. Ou às vezes, já li a vida inteira a mesma passagem e não reparei que tem uma passagem específica que Jesus fala de uma figueira plantada numa vinha. E quantas vezes eu já li essa passagem e faz pouco tempo que eu percebi ali uma diferença, que era uma plantação de figo e tinha uma árvore de vinha no meio da figueira. Então, a gente vai percebendo coisas que, de repente, naquelas outros períodos da minha vida que eu li, não fazia muita diferença e que naquele momento que eu li, fez a diferença. Por isso que ela é viva. E ela vai fazer com que a minha fé aumente. A fé é um dom. E eu preciso pedir, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda a te amar. Porque é fácil a gente amar o outro de carne e osso, porque eu conheço, eu estou vendo, eu estou cheirando, né? Eu estou conversando. Mas de repente falar agora para você, ame a Jesus, você vai achar uma coisa absurda, surreal, abstrato demais. Você nem sabe muitas vezes quem é Jesus. Como é que você vai amar? Para a gente amar, a gente precisa o quê? Conhecer.
Para a gente conhecer, a gente precisa se relacionar. E Jesus está todo dia à sua porta batendo, querendo entrar na sua casa, querendo entrar no seu coração, querendo te ajudar a tomar as melhores decisões, mas você está dando espaço? Você está perguntando: Senhor, me direciona, me ajuda, me aconselha? A pesquisa fala também que as pessoas que leem 4 vezes mais a Bíblia por semana aumenta o discipulado em 230%. O sentimento de estagnação espiritual diminuiu 60%. 61% menos chances de se envolver com pornografia. 68% menos chance de sexo fora do casamento. 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Essa e muitos outros benefícios na nossa vida acaba acontecendo quando a gente começa a se familiarizar na oração e na palavra. Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. Nós vamos fazer uma leitura. Essa leitura é a leitura do Domingo de Ramos, do Domingo da Paixão, é a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas eu não vou me ater e colocar para vocês aqui o que é todo esse contexto, o que significa tudo isso, o que é essa preparação que vai acontecer com Jesus, porque daí ele vai ser interrogado, ele vai ser preso, e aí começa todo o sofrimento de Cristo até a crucificação. Porque quando nós estamos em oração, o que aquela palavra tocou ao meu coração. E aí eu vou colocar para vocês, Fernanda, o que está chamando a atenção para mim em alguma palavra, em algum outro ponto. E aí eu gostaria que você fizesse a sua reflexão também. O que está falando para você na sua vida? Então, a partir do versículo 28, diz assim: Tendo dito estas palavras, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Ao se aproximar de Betfagé, Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos discípulos, dizendo: Vão ao vilarejo que está adiante. Ao entrar, vocês encontrarão um jumentinho. Amarrado, que ninguém ainda montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, respondam: o Senhor precisa dele. Os enviados foram e encontraram as coisas como Jesus lhe havia dito. Enquanto desamarraram o jumentinho, os donos lhes perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Responderam: o Senhor precisa dele, e o levaram a Jesus. Puseram então seus mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montar. Enquanto ele avançava, as pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com alegria, e voz forte, por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito aquele que vem, o Rei, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns fariseus lhes disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele respondeu: Eu lhes digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. O que eu acho bonito aqui, primeiro, é que Jesus, sendo Deus, ele tira toda a majestade que ele, como Deus, podia exercer, ele se esvazia de si mesmo e ele trabalha em total humildade. Jesus é Deus e ele, numa maior simplicidade, imagine os reis daquela época, quando eles iam entrar numa cidade, quando era o momento que eles estavam chegando de festa, quanta honra, quanta pompa, quanta glória acontecia nessa entrada desses grandes magistrados. E Deus, naquela simplicidade, ele pegou um jumentinho, que representa aqui um animal dócil, humilde,
E ele montou nesse animal. E aí fala muito ao meu coração. Primeiro, se eu estou deixando Jesus entrar no meu coração. E se mesmo com Jesus no meu coração, eu estou me permitindo me despir do meu ego, da minha vaidade, dos meus medos, dos meus anseios. Estou me permitindo viver de uma forma humilde, genuína, admitindo sim que muitas vezes, Pai, eu estou com medo, acalma o meu coração, me orienta, me dando sabedoria e discernimento para a melhor decisão. E quando eu vou trabalhando essa humildade, essa generosidade, eu vou conseguindo acolher as outras pessoas. Eu falo que a única forma da gente viver um mundo melhor é quando a gente tiver de verdade mais amor. E esse amor tem que ser um amor genuíno que só pode vir de Deus. Porque se eu faço o bem para você, mas daqui uma semana, um mês, eu venho e falo, viu fulano, olha lá, aquele mês passado eu fiz isso para você, agora eu estou precisando, você tem que fazer isso para mim. Isso não é um fazer, um dar de forma genuína. Eu estou fazendo de uma forma interesseira. Por quê? Porque eu estou esperando algo em troca. Principalmente quando eu precisar de algo, eu vou bater e vou pôr o dedo no seu rosto e falar, fulano, você tem que fazer isso e isso. É esse comportamento que Jesus espera de mim? Esse exame de consciência a gente precisa fazer. E a gente precisa parar de olhar as pessoas e falar, o outro não faz, então eu também não faço. Porque se a gente continuar com essa mentalidade, a gente cada vez tende a estar num mundo cada vez pior. Não é porque o outro não faz que eu não vou fazer. Que eu possa ser um exemplo de mudança. Que eu possa ser uma luz diferente no meio da multidão. Que você possa olhar e falar, eu quero ser semelhante também a Jesus. E aí já sou eu e você, nós já somos 2, daqui a pouco 3, 4, 5, 6, 1 milhão de pessoas querendo fazer o bem na forma com que Jesus veio nos ensinar. Às vezes é tão fácil a gente ter um mundo melhor e é tão difícil porque o egoísmo nos distancia, nos impede. Nos faz cada vez mais estar longe um do outro. Eu olho o outro sofrendo, eu finjo que eu nem vejo. E muitas vezes eu até posso fazer algo pelo aquele outro, mas não quero. Não estou nem afim. Agora eu estou cansado. E se fosse você naquela situação? Já pensou? Hoje a gente pode estar, graças a Deus, bem, e amanhã se a gente não tiver, será que alguém vai nos amparar, nos ajudar? Nós precisamos pensar isso. Nós precisamos querer mudar e precisamos querer não parar de sonhar, de ver um mundo melhor. Não posso pensar só, daqui a pouco eu vou embora, eu morro, nem vou saber as outras gerações. Não, que as outras gerações fiquem num mundo onde há mais amor, mais união, mais prosperidade. Que a gente possa ensinar os nossos jovens, as nossas crianças a amar, a louvar a Deus, a respeitar um ao outro. Quantos jovens estão passando aí por problemas tão alienados, presos em celulares, com tanta ansiedade? Você sabia que a oração é um ótimo instrumento para nos ajudar a reduzir a ansiedade, a melhorar a depressão? Porque ela equilibra o nosso emocional. Mas para isso, eu preciso querer trabalhar esse meu olhar em Jesus. Eu não posso querer ficar olhando aí o mundo inteiro, permitindo que redes sociais toda hora bombardeiem com informações muitas vezes inúteis e vazias, que não vai agregar nada na sua vida, que não vai edificar nada na sua fé. O que você está escolhendo ouvir, ver, ler?
O seu tempo, de repente, que você está no ônibus, não fique ali naquele tempo no ônibus, como se nada tivesse acontecendo, rolando o feed lá do Insta, perdendo tempo. Baixe um aplicativo de Bíblia online, escute uma palavra, escute uma explicação, escute uma música de louvor que vai te edificar, que vai te fortalecer. Assim como a gente precisa escolher alimentos melhores, alimentos saudáveis, que vão nutrir melhor o nosso corpo, nós precisamos escolher alimentos para nutrir o nosso espírito. Deus, Ele nos fez com tanto amor que Deus é trino. Por que Deus é trino? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus é um Deus de relacionamento. E Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. E nós também temos 3 partes: corpo, a alma e o espírito. Se você só se preocupa aqui com esse corpo, essa matéria, uma hora, vai morrer. Né? Quando a gente vai no enterro, você vê lá o corpo que não tem a alma, não tem o espírito, está lá morto, sem nada, sem vida. Veio da terra e da terra vai voltar. E o corpo só tem sentido, só tem vida se eu tenho a alma e o espírito dentro de mim. A minha alma que está lá governando o meu cérebro, essa questão, né, do meu pensar, do meu sentir, a gente coloca o sentir muito como coração, mas é evidente tudo funciona no cérebro. E se deixar por mim mesma, eu vou fazer tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho certo, do jeito que eu acho errado. E aí é por isso que eu preciso do espírito, para me dar o direcionamento. Aqui no final dessa leitura do Domingo de Ramos que a gente faz, olha o que Jesus fala no final, né? O povo estava louvando, aclamando, recebendo Jesus. E aí um fariseu fala: mestre, manda eles pararem, né? Porque ele estava sendo muito ovacionado, as pessoas estavam muito alegres. E Jesus fala: se eles se calarem, as pedras gritarão. O que chamou muito a minha atenção é exatamente esse vídeo que eu vi essa semana, de pessoas falando que nem sequer conhecem Jesus e nem sequer acreditam em Jesus. O que me chama a atenção é que se nós, que nos identificamos e nos colocamos como povo cristão, se a gente se calar, cada vez mais esse vazio vai aumentar. E é um vazio que muitas vezes é vibrando pelo próprio mal, o maligno. Ele vibra com tudo isso, porque ele não quer ninguém perto de Deus. Ele quer ele mesmo crescer, que as pessoas vivem em discórdia, que as pessoas vivam aí com as mentes divididas, e Jesus não quer isso. Ele não quer que você esteja com a mente dividida, com o seu casamento em crise, o seu relacionamento, você agoniado. As dúvidas, as provações, as tribulações, elas servem para nos edificar, nos fazer crescer. Mas eu preciso saber passar por esse período também de forma salutar. Quanto mais eu fico com a minha mente em dúvida, corroendo ali os meus pensamentos, os meus sentimentos, mais enfraquecido eu vou ficando. Porque eu vou perdendo a minha energia, eu vou perdendo a minha alegria, eu vou perdendo o meu ânimo. E aonde eu posso ser renovado? Em Deus. Através de Cristo. Senhor, me concede a sua alegria. Me concede a sua esperança. Coloque uma música de louvor na sua casa, no seu local de trabalho, ao invés de colocar músicas que só falam de desgraça. Faça esse teste. Convido você de colocar músicas de louvor e veja o quanto de edificante vai ser, não só para você, para os seus colaboradores, para os seus clientes, porque você começa a estabelecer um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de respeito, de prosperidade. E assim nós precisamos escolher em tudo, começando por mim, na minha casa. Olha agora a sua casa, o quanto ela está organizada. Você acordou hoje, você conseguiu arrumar sua cama, seu armário está em ordem. Por que eu estou falando isso? Porque quando as coisas começam a estar bagunçadas por fora,
significa que aqui dentro está bagunçado. Preciso ter uma coerência, uma harmonia com os meus pensamentos em ordem, porque eu estou refletindo no ambiente que eu vivo, que eu trabalho em ordem. O teu carro agora está tudo em ordem ou é um lixo? É um monte de garrafinha, um monte de papel, porta-luva do carro, um monte de coisa enfiada, porta-mala, só Jesus na causa? Se você está vivendo no caos, como é que será que está a sua mente? Então, quando a gente começa a organizar a nossa vida, a nossa mente também começa, por reflexo, começa a ter clareza, começa a ter organização. Por isso que eu falo sempre para vocês, é treino, é constância, é exercício. A gente tende a querer não fazer nada, mas nós precisamos vencer essa preguiça. Nós temos um programa que fala desses pecados. A preguiça é sim um pecado. E a gente só vence a preguiça tendo o domínio próprio, tendo o ânimo, tendo a coragem de querer fazer diferente. Não dá para conseguir resultados diferentes fazendo tudo igual. Se permita fazer diferente. Só no meu canal lá no YouTube, Hora que Melhora Fernanda Jordão, já tem vários programas. Vá lá, assista um programa. Se você quiser todo o programa, eu faço um material, me manda no WhatsApp, olha, eu preciso do material desse programa. Por que o material é interessante? Porque nos ajuda durante a semana a edificar a nossa fé. É como se agora o Espírito Santo estivesse colocando na nossa vida uma semente boa. Mas para essa semente frutificar, eu preciso cuidar dela, eu preciso regar, eu preciso nutrir com palavras boas, com boas leituras, com boas orações. Porque senão você ficou entusiasmado agora porque você ouviu algo que o Espírito Santo tocou o seu coração e daqui 10 minutos você já esqueceu. É isso que você quer para a sua vida? Escolha ser diferente, é a sua vida. Faça da sua vida valer a pena. E não ser arrastado como a maioria faz. E de verdade, gente, a maioria vive como manada. Como ovelha vai com as outras. A manada vai para lá, vamos para lá. Vai para lá, vamos para lá. Nem sabe o que está indo, nem raciocina, nem pensa. Nós precisamos começar a refletir. Nós precisamos querer que a nossa vida faça valer a pena. A vida não é só estar aqui, pagar a conta, trabalhar e aí pegar o dinheiro e ficar comprando coisas que vai te dar só prazeres efêmeros. E daqui a pouco você pode estar ganhando muito bem, comprando muitas coisas, mas ter uma insatisfação enorme. Por quê? Porque esse vazio, esse buraco, só a Cristo pode preencher. Eu convido você, se nunca ouviu, se não conhece Jesus, a ir agora na sua cidade, onde você está ouvindo, a procurar uma igreja. A procurar um grupo de oração. A querer cuidar de você. Quando você começar a cuidar de você, você vai ver a transformação na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque é como se de repente você começasse a abrir os olhos de verdade. Essa nuvem tenra, pesada, ela começa a desaparecer. Às vezes comportamentos que você faz que você nem sabe que de repente nem sequer está agradando a Deus e você continua por falta de consciência. Mas por que a gente troca e obedece? Porque quando eu obedeço a Jesus, a gente começa a viver numa plenitude, numa tranquilidade tão grande, que esse obedecer é algo genuíno, prazeroso. A gente começa a ver que eu não quero mais ficar procurando coisas do mundo. Eu não quero mais que as pessoas fiquem falando, tem que ter isso, tem que ter aquilo, para você ser isso, ser aquilo. Não, eu sei que eu sou filha amada de Deus. E eu quero estar unida com o Pai nessa sintonia de amor. Quem quiser, me manda um oi no WhatsApp, meu DDD é 11 959644343
11 95964 4343. Eu mando esse material para vocês. Olhem o canal no YouTube, Hora que Melhora com Fernanda Jordão. Se inscreva, ajudem a divulgar o canal para que cada vez mais nós possamos ser homens e mulheres de oração. Que vocês tenham aí um domingo abençoado, com muita luz, com muito amor. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo domingo com o Hora que Melhora. Fiquem com Deus.